Bem-vindo ao meu canal e a este vídeo. Hoje vamos falar das 7 festas de Israel que Deus instituiu por meio de Moisés, descritas no livro de Levítico, capítulo 23. Por que são 7 e também por que são consideradas festas proféticas? Em primeiro lugar, devemos ter em conta que o número 7 na Bíblia significa algo pleno, completo. Um exemplo são os 7 propósitos das chamadas 70 semanas de Daniel para o povo judeu. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, para acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Devemos lembrar que 69 destas 70 semanas já foram cumpridas. Falta apenas a última ainda a se cumprir, com o aparecimento do Anticristo e do seu governo mundial. Com muitos ele, falando aqui do Anticristo, fará uma aliança que durará uma semana, que são entendidos como 7 anos, assim como ocorreu com as outras 69 semanas. No meio da semana, em 3 anos e meio, ele dará fim ao sacrifício e à oferta, que devem estar ocorrendo no terceiro templo de Israel. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Na conclusão desta última semana, Jesus virá para salvar os judeus e aqueles que não aceitaram o governo do Anticristo e sua marca, e dar início ao reinado milenar na terra, descrito em Apocalipse 20. Mas voltando ao tema das festas, estas 7 são inicialmente uma convocação de Deus a seu povo, mas também mostram nas entrelinhas o plano de Deus para a humanidade, pois apontam para o Messias, o Salvador que viria. As 4 primeiras são realizadas na primavera em Israel e as 3 últimas no outono. Veremos que Jesus cumpriu fielmente as 4 primeiras, e as outras 3 são consideradas escatológicas, ainda a se cumprir, e representam as últimas chuvas. A primeira festa é da Páscoa, que em hebraico é Pesach. No livro de Levítico, vemos a ordenança de Deus a Moisés a respeito destas festas. Disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: estas são as minhas festas, as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão como reuniões sagradas. Estas são as festas fixas do Senhor, as reuniões sagradas que vocês proclamarão no tempo devido. A Páscoa do Senhor começa no entardecer do 14º dia do primeiro mês. A Páscoa é celebrada anualmente no dia 14 do mês de Nisan, que para nós é entre o mês de março e abril. Significa a saída do povo do Egito, dando origem a Israel como nação de Deus. Um cordeiro deveria ser morto e seu sangue passado nos batentes das portas, para que o anjo da morte não entrasse na casa e matasse o primogênito da família, conforme a 10ª praga do Egito. Assim, o sangue do cordeiro sacrificado era a salvação da família. E aqui chama a atenção ao fato de que Jesus, logo no início do ministério, é apontado por João Batista como sendo este cordeiro. No dia seguinte, João Batista, viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Paulo mostra que Jesus foi sacrificado como nosso Cordeiro Pascal. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Ou seja, Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, cujo sangue derramado nos salva da morte eterna. Cristo morreu nesta festa de Páscoa. A segunda é a festa dos pães asmos, os pães sem fermento, que em hebraico é matzot. Essa festa é diretamente ligada à Páscoa, realizada logo em seguida da Páscoa. Relembra a saída apressada dos israelitas do Egito, assim como as dificuldades que enfrentaram ao longo do percurso no deserto. Tem a duração de 7 dias, e neste período não poderia haver nenhum fermento na casa do povo. O pão asmo é feito com uma massa sem levedura. No 15º dia daquele mês, o mesmo mês de Nisan, começa a festa do Senhor, a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento. No primeiro dia, façam uma reunião sagrada e não realizem trabalho algum. Durante 7 dias, apresentem ao Senhor ofertas preparadas no fogo. E no 7º dia, façam uma reunião sagrada e não realizem trabalho algum.
Durante 7 dias comam pão sem fermento, e no primeiro dia tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada, do primeiro ao 7º dia, será eliminado de Israel. Convoquem uma reunião santa no primeiro dia e outra no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. A celebração da Páscoa é para lembrar que Deus passou sobre os israelitas para os livrar da morte dos primogênitos na 10ª praga do Egito. E a festa dos pães asmos seria para lembrar a aflição que sofreram no Egito e a forma como Deus os tirou de lá rapidamente. O pão asmo também é chamado na Bíblia de pão da aflição. Não o comam com pão fermentado, mas durante 7 dias comam pães sem fermento, o pão da aflição, pois foi às pressas que vocês saíram do Egito, para que todos os dias da sua vida vocês se lembrem da época em que saíram do Egito. O fermento faz com que o pão cresça, mas o processo de fermentação leva muito tempo. Os israelitas não tiveram esse tempo ao deixar o Egito, e assim fizeram pães sem fermento, e os comeram sem fermento por 1 semana. Essa festa nos faz lembrar que, com a ajuda de Deus, devemos remover e evitar todos os tipos de pecado, que é simbolizado pelo fermento, e viver de acordo com as ordenanças de Deus. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhe Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Mas tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Jesus é o pão sem fermento, sem pecado. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Paulo também menciona isso. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. O sacrifício de Cristo na cruz é lembrado pela ceia, a partir do pão e do vinho, que representam seu corpo e seu sangue. Cristo foi sepultado na festa dos pães asmos. A terceira festa é a das primícias, que em hebraico é Habikurim. Representa a entrega voluntária dos primeiros frutos da terra colhidos naquela colheita. Era o agradecimento a Deus pelas necessidades supridas ao povo. Essa festa foi estabelecida nesses trechos bíblicos. Disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que lhes dou e fizerem colheita, tragam ao sacerdote um feixe do primeiro cereal que colherem. O sacerdote moverá ritualmente o feixe perante o Senhor para que seja aceito em favor de vocês. Ele o moverá no dia seguinte ao sábado. No dia em que moverem o feixe, vocês oferecerão em holocausto ao Senhor um cordeiro de 1 ano de idade e sem defeito. No dia da festa da colheita dos primeiros frutos, a festa das semanas, quando apresentarem ao Senhor uma oferta do cereal novo, convoquem uma santa assembleia e não façam trabalho algum. Cristo representa as primícias, os primeiros frutos. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados, mas cada um por sua vez. Cristo o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Cristo foi o primeiro que ressuscitou dos mortos para Deus, na festa das primícias. A quarta festa é a de Pentecostes, ou da colheita, que em hebraico é Shavuot. Pentecostes vem da palavra grega Pentecoste, que significa 50º, porque a festa era comemorada 50 dias após a Páscoa. A partir do dia seguinte ao sábado, o dia em que vocês trarão o feixe da oferta ritualmente movida nas primícias,
Contem 7 semanas completas. Contem 50 dias, até um dia depois do 7º sábado, e então apresentem uma oferta de cereal novo ao Senhor. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas da sua colheita. Deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Esta também era uma festa de agradecimento às colheitas. Foi no Pentecoste que o Espírito Santo desceu e pousou nos discípulos, dando origem à primeira grande colheita de almas. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos, os discípulos, reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Uma multidão de vários lugares ou países chegou para ver o que estava acontecendo, porque os discípulos estavam falando nas línguas natais deles. Pedro então começou a pregar para eles e os batizava. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. 3.000 pessoas então foram batizadas e salvas no dia do Pentecoste. É interessante chamar a atenção ao fato de que João Batista já profetizava que Jesus iria batizar as pessoas com o Espírito Santo. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. E assim Jesus o fez logo após ressuscitar, quando os discípulos estavam trancados com medo do povo judeu. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Ou seja, vimos que Cristo é o Cordeiro Pascal, o pão que desceu dos céus, a primícia dos ressuscitados, e aqui ele soprou e batizou com o Espírito Santo os seus discípulos. Com isso, foi feita a primeira grande colheita de almas, e não apenas de judeus, mas de pessoas de todos os lugares, que entenderam sua mensagem em suas próprias línguas. Cristo então enviou o Espírito Santo na festa de Pentecoste. A quinta festa é a das trombetas, que em hebraico é Yom Teruah. Disse o Senhor a Moisés: diga também aos israelitas: no dia 1º do 7º mês vocês terão um dia de descanso, uma reunião sagrada, comemorada com toques de trombeta. Não realizem trabalho algum, mas apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Quando estava em peregrinação pelo deserto, o povo hebreu conhecia toques de trombeta, que serviam para a organização e logística de mais de 2 milhões de pessoas. Havia dezenas de toques de trombeta, divididos basicamente em 4 categorias. A primeira, chamada Tequiá, era uma convocação para o povo se juntar para ouvirem alguma ordem ou a palavra de Deus. A segunda, Shevarim, tinha objetivos sanitários e convocava o povo a juntar seu lixo doméstico e trazer para queimar em uma fogueira, limpando assim o acampamento. A terceira, Teruá, era de guerra, para se preparar para uma batalha próxima. E a quarta era o Tequiá Gdolá, um toque mais longo para a preparação para a partida do local. Era chamada a última trombeta. Paulo escreve sobre essa trombeta: eis que lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares.
e assim estaremos com o Senhor para sempre. Ou seja, esses textos falam da última trombeta, que é a trombeta de Deus. É a trombeta de nossa salvação, muito diferente das 7 trombetas descritas no Apocalipse, que são de anjos para juízo sobre os que rejeitaram a palavra de Deus. Essa festa deve trazer então o arrebatamento da igreja fiel como sinal. Além do mais, existem no Antigo Testamento 2 tipos descritos de trombetas. O shofar, feito de chifre de algum animal, como o antílope, por exemplo, e a trombeta de prata, que é um tipo de clarim, instituída em Números. O Senhor disse a Moisés: faça 2 cornetas de prata batida a fim de usá-las para reunir a comunidade e para dar aos acampamentos o sinal para partirem. Essas trombetas de prata tinham então os 2 principais toques: reunir o acampamento e partir dali. Essa trombeta de prata é a mesma dos textos lidos de 1 Coríntios e 1 Tessalonicenses, para juntar o povo e partir. E a prata é o material usado na Bíblia como símbolo de remissão, de resgate. E mais, segundo os rabinos, a festa de trombetas é a festa de casamento do Messias com seu povo, o Kidushin Nezuim. O casamento judeu era celebrado durante 7 dias. Assim, da mesma forma, após o arrebatamento, haverá as bodas do Cordeiro, sendo celebradas durante 7 anos no céu, conhecidos como 7 anos da grande tribulação na terra, a última semana de Daniel. Jesus virá então para arrebatar sua igreja fiel para as bodas, na festa das trombetas. A 6ª festa é o dia da expiação, o Yom Kippur. Disse o Senhor a Moisés: o 10º dia deste 7º mês é o dia da expiação. Façam uma reunião sagrada e humilhem-se e apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Não realizem trabalho algum nesse dia, porque é o dia da expiação, quando se faz propiciação por vocês perante o Senhor, o Deus de vocês. Quem não se humilhar nesse dia será eliminado do seu povo. Eu destruirei do meio do seu povo todo aquele que realizar algum trabalho nesse dia. Vocês não realizarão trabalho algum. Esse é um decreto perpétuo para suas gerações, onde quer que vocês morarem. É um sábado de descanso para vocês, e vocês se humilharão. Desde o entardecer do 9º dia do mês até o entardecer do dia seguinte, vocês guardarão este sábado. A festa tem então o propósito de expiar a todos. Expiar significa se limpar, se purificar dos pecados. Uma santificação, fazer uma preparação para entrar na presença de algo santo. Essa festa representa a tribulação que ocorrerá durante 7 anos na terra, uma preparação para a entrada no milênio, que seria a festa dos tabernáculos, a próxima. Esses 7 anos de tribulação eram também conhecidos pelo que Sofonias chama de o Dia do Senhor. O grande dia do Senhor está próximo e logo vem. Ouçam, o dia do Senhor será amargo, até os guerreiros gritarão. Aquele dia será um dia de ira, dia de aflição e angústia, dia de sofrimento e ruína, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e negridão. Trarei aflição aos homens, andarão como se fossem cegos, porque pecaram contra o Senhor. O sangue deles será derramado como poeira, e as suas entranhas como lixo. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderão livrá-los no dia da ira do Senhor. No fogo do seu zelo, o mundo inteiro será consumido, pois ele dará fim repentino a todos os que vivem na terra. Ou seja, a ira de Deus cairá sobre todos os que estiverem na terra. E o texto diz explicitamente porque pecaram contra o Senhor. Mas haverá resgate para aqueles que invocarem o seu nome. E ao final deste período, imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Jesus encerrará este período de expiação, a última semana do profeta Daniel. Essa festa de expiação representa o período de tribulação, a ira de Deus sobre os pecadores. Em nenhum momento a igreja fiel é inserida neste período, pois não tem por que receber a ira de Deus. Ela já foi salva deste período com o arrebatamento.
onde há alegria, salvação e consolo. Por fim, a sétima festa é a dos tabernáculos, ou cabanas, que em hebraico é Sukkot. Disse o Senhor a Moisés: diga ainda aos israelitas: no 15º dia deste 7º mês começa a festa das cabanas do Senhor, que dura 7 dias. No primeiro dia haverá reunião sagrada, não realizem trabalho algum. Durante 7 dias apresentem ao Senhor ofertas preparadas no fogo, e no 8º dia façam outra reunião sagrada, e também apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. É reunião solene, não realizem trabalho algum. Estas são as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão como reuniões sagradas, para trazerem ao Senhor ofertas preparadas no fogo, holocaustos e ofertas de cereal, sacrifícios e ofertas derramadas exigidas para cada dia. Isso fora as do sábado do Senhor, e fora as dádivas e votos de vocês, e todas as ofertas voluntárias que vocês derem ao Senhor. A festa dos tabernáculos também é uma festa de colheita, agrícola, como a Páscoa e o Pentecoste. A simbologia era que Deus desejava que seu povo se lembrasse de sua peregrinação pelo deserto e da providência divina recebida nos 40 anos de viagens. A palavra tabernáculo vem do latim tabernaculum, que significa cabana, um abrigo temporário. E essa palavra no hebraico é sukkah, ou no plural sukkot. Mesmo atualmente, judeus montam tendas nos terraços de suas casas e dormem ali no decorrer dos 7 dias de festa, algumas construídas até com ramos de árvores. Essa festa corresponde ao reinado milenar de Cristo na terra. Em Levítico, vemos: porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. E também Ezequiel já profetizava sobre isso. Assim diz o soberano Senhor: tirarei os israelitas das nações por onde foram, vou ajuntá-los de todos os lugares ao redor e trazê-los de volta à sua própria terra. Farei uma aliança de paz com eles, será uma aliança eterna. Eu os firmarei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Esse tabernáculo de Deus, mencionado em Ezequiel, é Jesus Cristo. Quando o anjo visita em sonho José, falando que Maria ficaria grávida, ele diz: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Emanuel é Deus morando ou tabernaculando conosco. Essa festa se cumprirá no milênio, quando o tabernáculo de Deus estará para sempre com os homens. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Se alguma família da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. Essas 7 festas revelam todo o plano de redenção e profético de Deus. As 4 primeiras ocorrem na primavera, nas primeiras chuvas, a chamada chuva serôdia. São as chuvas preparatórias. As 3 últimas festas são realizadas no outono, nas últimas chuvas, a chamada chuva temporã. Jesus já cumpriu 4 dessas festas, as preparatórias, e faltam agora as 3 escatológicas, futuras, as últimas ainda a cumprir. Resumindo, temos a festa da Páscoa, significando a morte de Jesus, a festa dos pães asmos, com o sepultamento de Jesus, a festa das primícias, com Jesus sendo o primeiro a ressuscitar, a festa de Pentecostes, com Jesus enviando o Espírito Santo aos homens, e a festa das trombetas, com Jesus vindo arrebatar a igreja, a festa da expiação, representando a ira de Jesus nos 7 anos de tribulação na terra, e a festa de tabernáculos, que será representada pelo governo de Jesus no milênio. Esse vídeo foi um pouco mais longo que o normal aqui de meu canal, mas achei que deveria fazer um detalhamento mais expressivo dessas festas. Acredito que tenha ficado bem interessante e completo. De qualquer forma, agradeço por ter ficado até aqui assistindo.
e até o próximo vídeo.